Olá, muito bom dia para você. Eu sou o pastor Silvio e agora está começando a sua escola bíblica dominical. Que bom é estar podendo entrar aí na sua casa por mais um domingo, né? Para a gente estar aprendendo mais a palavra de Deus. Aqui, como de costume, a gente faz uma oração. Então eu peço agora, você que está podendo aí no seu quarto, na sala, no carro, onde é que você estiver, tá? Feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, mais um domingo, mais uma oportunidade que estamos tendo, ó Deus, de aprender sobre a sua palavra. Pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente para que a gente possa aprender um pouco mais nesta manhã, ó Deus, sobre o que nós estaremos falando aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, entre nas casas dos santos, ó Deus, e faça dali morada. Pedimos ao Senhor que todos os dias venha nos ensinar dessa sabedoria que o Senhor nos dá de graça. Te agradecemos e te louvamos no santo nome de Jesus. Glória a Deus, que bom ter você aqui novamente. Eu já vou te pedindo, tá? Já vai chamando aí a sua família, vai compartilhando esse vídeo. Aquele que já pode dar o seu like ou dislike. E assim a gente vai dar sequência aqui aos nossos estudos, ok? Está começando a sua escola bíblica dominical. Estamos de volta, que bom! Olha, que maravilha é poder cultuar o Senhor e hoje nós temos culto, tá? Temos culto agora pela manhã, às 10 horas e também às 18h30. Eu quero convidar você também para que possa estar conosco nos cultos de terça-feira. Você possa estar habitando ali, congregando na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. O pardal encontrou uma casa, andorinho seu ninho, eu encontrei os seus altares. Rei meu e Deus meu, ainda diz mais a palavra, mais vale um dia na sua casa do que em 1000 outros lugares. Então nós vamos dar sequência aqui à escola bíblica, nós estamos falando sobre os últimos momentos de Jesus Cristo antes da crucificação. A gente vai ter mais 2 aulas sobre isso, nós vamos estar falando hoje um finalzinho ali antes da crucificação, e numa próxima oportunidade, quando eu estiver aqui de volta, eu vou estar falando exclusivamente da crucificação. Não sei se eu vou conseguir falar da crucificação numa só aula, mas é o que a gente vai tentar, ok? Estamos de volta aqui para finalizar esse assunto, né? Nos últimos momentos da crucificação, eu vou dar sequência e eu quero dizer o seguinte, ó, nos últimos vídeos que a gente falou sobre esse assunto, né, eu vou dar uma pincelada aqui, até fiz um resumo, nós falamos sobre toda a peregrinação de Cristo e como ele chamou seus discípulos. Falamos também do seu nascimento, de uma forma bem sorrateira, bem rápida. Falamos dos milagres, dos sinais e de como ele predizia sua morte e ressurreição. Também frisamos bem como seu ministério cresceu nas margens de Jerusalém e do dia escolhido para sua entrada triunfal na cidade político-religiosa que era Jerusalém. Falamos de com tamanha autoridade que ele entra no templo e derruba as mesas dos cambistas. E logo em seguida vai para Betânia. Passa ali a noite e no outro dia retorna a Jerusalém. No caminho ele seca a figueira, dando alusão ali a Jerusalém. E está sempre, que não estava mostrando seus frutos, diante de tantos profetas e o próprio Cristo que agora veio para Jerusalém. Nesse caminho ele volta para Jerusalém, que o foco dele agora sim seria instigar os ânimos dos mestres da lei, dos fariseus, dos saduceus, para que ele pudesse ser preso
né, e morto. Ele volta a ensinar no templo, e ali ele fala algumas parábolas, né? A gente falou sobre isso na última videoaula, né? As parábolas que tiraram os mestres da lei do sério. E foi a partir dali que tramaram prendê-lo e matá-lo. Então nós paramos aqui, ok? Paramos aqui. Então a gente vai dar sequência. Para isso, né, nós vamos estar falando sobre Mateus, capítulo 22, a partir do 15, né? Os fariseus, com a intenção de enredar a Jesus, lhe fazem uma pergunta que nós conhecemos muito bem. Inclusive, a resposta de Cristo ficou mais famosa do que a própria pergunta, que está lá em Mateus 22, 15. Tá assim, ó. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. 16. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens? Aí o 17. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto e eles lhes mostraram um denário. Beleza, né? Mostra a moeda para pagar o imposto e eles mostraram um denário. 20. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem da inscrição? 21. De César, responderam eles. E ele lhes disse: então dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Então, a gente deu aqui todo o resumo de tudo que a gente falou até aqui, né? E nós estamos falando dos últimos momentos de Jesus Cristo, antes da crucificação, e como foi a estratégia de Jesus para que depois dele ter crescido tanto seu ministério, né, às margens de Jerusalém, em relação aos sinais, maravilhas e tal, entra lá em Jerusalém com toda aquela entrada triunfal, né? Ele volta no templo depois para começar a ensinar a todas as pessoas ali, mas enquanto ele estava ensinando, alguns ali por inveja, e eu falo isso embasado, quando Pilatos está perguntando por que eles queriam, né, que Jesus fosse crucificado, e a Bíblia diz que foi por inveja, né? Inveja que eles estavam querendo crucificar Jesus, e claro, né, essa inveja feria todo o sistema religioso e político da época, e que Cristo, né, poderia ser uma ameaça para estar tomando ali o lugar daquelas pessoas que não queriam perder ali o seu destaque, né? A gente vai até falar um pouquinho dos ais aí de Jesus depois em relação a esses mestres da lei, e falar um pouquinho sobre isso, tá? Eles começaram, depois que Jesus, né, fez aquela entrada, derrubou ali as mesas dos cambistas, eles começaram a procurar algo, né, para que pudessem enredar a Jesus, para que pudesse prendê-lo e matá-lo, né? E nada melhor, uma vez que Jesus Cristo não era uma pessoa assim, vamos dizer, comum, né, porque ele tinha muita autoridade para falar, ele era um rabi, né, um mestre da lei também, ele era um mestre, poderíamos dizer isso, ele sabia todas as escrituras, né? Ele entra na sinagoga, a gente vê isso lá quando ele pega o livro de Isaías e começa a ler sobre o livro de Isaías, então ele tinha autoridade, autonomia para tal, né? Então eles faziam umas perguntas difíceis para que Jesus pudesse cair, e nada melhor do que quando a gente pega uma pessoa para saber se ela está sonegando ou não impostos, né? E fizeram isso também com o próprio Cristo naquela época. E ele responde, né? A resposta ficou até mais famosa do que a própria pergunta. Ele pega uma moeda, né? Eles dão uma moeda para ele de um denário, e ele pergunta de quem que é essa inscrição, ou seja, de qual que é essa efígie, depende muito da tradução. Igual a gente tem uma moeda hoje de R$1, de um lado está escrito R$1, né? E do outro lado a gente tem ali uma imagem, né? E sempre foi assim, foi com cruzeiro, foi com cruzado, sempre tem uma imagem do outro lado, tem as moedas comemorativas. Essa é dizer que de um lado tem o que vale aquela moeda, do outro lado sempre tem alguma coisa dando alusão, comemorando algo, né? E naquela época não foi diferente, tinha ali a imagem, o efígie de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E essa foi a resposta de Cristo, ou seja,
como cidadão, você tem que pagar os seus impostos. É isso que ele quis dizer. Você tem que pagar os seus impostos. E para Deus, você cuida das coisas de Deus, né? Fazendo tudo que um cristão deve fazer. Logo em seguida, para responder os saduceus sobre a ressurreição, ele dá uma aula sobre o que acontece depois da morte, né? Você vê que os fariseus que fizeram essa pergunta, né, em relação a dar ou não impostos a César, ao governo romano. E depois os saduceus, que tinha toda essa intriga em relação à ressurreição, faz uma pergunta, né? Tinha um camarada que era casado, ele morre, né? Vem um irmão e vai casando, porque tinha esse costume, né? Não poderia deixar aquela viúva ali sem alguém da família, né? Então todos os irmãos vieram casando com essa mulher. Era uma suposição, né? Era uma história ali que os saduceus inventaram para tentar entender como é que seria lá no céu, né? E Jesus vai e responde aos saduceus que lá no céu ninguém casa ou se dá em casamento, são como os anjos, né? Dá uma aula ali de como vai ser o pós-morte. Os fariseus, vendo que os saduceus ficaram sem resposta, insistiram a última vez, perguntando sobre qual era o maior mandamento. E Jesus, para fechar a tampa do caixão das perguntas, solta uma formidável. Se eles entendem que o Cristo deveria ser filho de Davi, né, eu estou dando um resumo aqui, que é o que está escrito lá, como pode então Davi lhe chamar de Senhor? Jesus deixava o pessoal lá intrigado, porque estava o tempo todo ali escrito, né? Só que eles não entendiam. Jesus vem e começa a questionar aquilo ali, né? Como que Davi, se o Cristo tinha que ser filho de Davi, como é que Davi diz lá naquela oração, né? Diz o meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os seus inimigos por debaixo dos seus pés. Então não é Davi, né? Jesus não é filho de Davi, Jesus é filho de Deus. Claro que da linhagem a gente fala, Jesus, filho de Davi, o Bartimeu falou isso, mas realmente era só um jeito de falar. Jesus é filho de Deus. E a partir daí, né, a gente vê isso em Mateus 22, 45, 46, tá assim: se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Então, ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, 46, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Então, em relação a essa trama aí de prender Jesus, de querer matá-lo, tentando enredá-lo, né? Enredá-lo em relação a perguntas difíceis, pelo contrário, não tinham mais o que responder para Jesus e ainda, para finalizar o negócio, Jesus ainda faz uma pergunta, né, que eles não conseguiam responder e que depois daqueles dias eles não atreveram mais a fazer nenhuma pergunta para Jesus. Logo após isso, ainda no tempo, né, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei com uma série de ais, né? Jesus fala um pouco sobre o que acontecerá no fim dos tempos, né? Nessa série de ais, né, Jesus ele escancara assim, e olha que os fariseus, saduceus, os mestres da lei estavam por ali, né, ouvindo a Jesus, e ele chama eles de hipócrita, né, de pessoas que olha, vocês devem fazer o que eles estão falando, só não faz aquilo que eles fazem. Imagina você ouvir isso de você mesmo, ó, esse rapaz aí, isso sim, né, é a real hipocrisia. Olha, faz o que ele está falando, mas não faz o que ele faz nas escondidas, né, dentro de quatro paredes, porque eles colocam um fardo grande em vocês, mas eles não conseguem nem mover com um dedo. E falou inúmeros ais ali, ai dos fariseus, ai dos mestres da lei, enfim. Depois, Jesus fala um pouco sobre o que acontecerá no fim dos tempos, né? Depois de tudo isso, Jesus sai do templo. Enquanto caminhava, ele diz aos seus discípulos que sobre a construção do templo não ficaria pedra sobre pedra, e isso veio a cumprir quando o templo foi incendiado, né? Jesus estava saindo dali, depois de todas aquelas interrogações e também de algumas parábolas que ele tinha acabado de dizer e também de todos esses ais, né? Jesus dá uma pausa, né? Agora é a hora do coffee break, né? Vamos parar, vamos dar um passeio aqui. Enquanto eles estavam passeando ali, né, em Jerusalém, os discípulos, olha Cristo, olha Jesus, tá vendo essas construções, né?
Era difícil pegar Jesus de surpresa. Tá vendo essas construções aí? Eu tô vendo. Tá vendo essas construções? Não vai ficar pedra sobre pedra. E a gente sabe que hoje, daquele segundo templo, o primeiro templo foi Salomão que fez, né? O segundo templo foi Herodes o Grande, e depois que Jesus disse isso, depois, cerca de 70 anos depois de Cristo, o general Tito, né, romano, né, num ataque ali de guerra, ele põe fogo, incendeia todo o templo. Derrete ali o ouro, acaba com tudo que era de madeira pegou fogo, e sobrou só o arrimo do muro, né, que hoje é venerado pelos judeus como o Muro das Lamentações. E há quem diga, né, que Jesus mentiu, porque não vai ficar pedra sobre pedra, e lá hoje nós temos um muro de arrimo. Aí eu te pergunto, quem considera hoje um muro de arrimo como, né, construção, né, quando os discípulos estão passando lá e estão vendo aquelas construções, né, ninguém se refere a um muro de arrimo, ninguém constrói uma parede da sua própria casa escorado no muro de arrimo. Então, aquilo ali não tem nada a ver, né, para que os judeus hoje pudessem venerar com o Muro das Lamentações. Mas, pelo contrário, esperando sim a volta do grande Cristo, né, esse sim um dia vai vir e vai nos lavar e vai nos levar, né, para a sua glória. Então Jesus se assenta no Monte das Oliveiras e começa a predizer aos seus discípulos algumas coisas do fim. Interessante que lá em Zacarias 14, 4, fala que na volta de Cristo, né, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E aqui, antes dele morrer, ele se assenta no Monte das Oliveiras e começa a falar coisas do fim. É interessante demais como a palavra ela se conecta, né? É muito interessante. Aí, quando ele se assenta, os discípulos, né, depois que ele fala que não haveria pedra sobre pedra mais, eles perguntam: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E isso é muito importante a gente estar lendo aqui. Eu queria até ler mesmo com vocês, porque nesses últimos dias, inclusive de uns tempos para cá, quando a gente ouve falar de teoria da conspiração, né, e o quanto que a internet, o YouTube mais especificadamente, está banhado, recheado dessas especulações em relação a datas, ao fim dos tempos, né? É bom a gente pegar a Bíblia, pegar aqui o texto e saber realmente o que saiu da boca de Cristo em relação ao fim dos tempos, né? E Jesus responde, né? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu queria que frisar bem isso aqui, ó, porque ele vai repetir algo parecido em várias partes deste texto, né, deste contexto, em relação em pessoas que vêm se dizendo ser o Cristo e que enganarão a muitos, né? Vamos dar sequência. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Eu vou parar aqui um pouquinho, né? Porque essas pessoas que recheiam a internet da teoria da conspiração, né, eles mesmos só falam do fim, só falam de Satanás, pegam aí exemplos de comerciais e começam a destrinchar os comerciais, falando que ali tem mensagens subliminares e tal. Mas eles não falam deles mesmos como eleitos, como escolhidos, né? Porque os escolhidos mesmo, nesse texto está dizendo assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Será que essas pessoas estão dispostas e preparadas para esse dia? Se é que elas se encaixam nisso aqui? E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Se você acha que tem pessoas aí que te odeiam, né, nesses últimos dias aqui vai piorar, mas muito mais mesmo, coisas assim sem precedentes. E numerosos, de novo falando, e numerosos, não é um só, né, que se levantou em algum país aí, são numerosos falsos profetas, surgirão e de novo enganarão a muitos. Então cuidado, meu querido.
Nós estamos aí num tempo em que pessoas estão ovacionando, né, levantando pessoas, criando deuses para si, né, na figura humana, né, e está falando aqui que inúmeros profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que interessante isso aqui. Devido ao aumento, né, da maldade, o amor de muitos se esfriará. A gente vai ficar tão acostumado com a maldade, e você vê isso hoje quando você clica num vídeo na internet a respeito de alguma coisa, de algum assunto, e aquilo vem, né, sendo trazido à tona, vídeos semelhantes, né, e você vê o tanto, né, quando a gente fala em relação à maldade, o tanto de vídeos, de coisas, né, que a gente vê aí, pessoas dando paulada no outro, dando tiro a queima-roupa, batendo, entrando em brigas, confusões, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, incesto, pessoas entrando em escola, matando, enfim, isso vai aumentar, e a gente ouvindo tanto isso todos os dias, acaba que o amor que tem lá dentro das pessoas, quando a gente fala assim, né, tem pessoas boas no mundo, isso vai só diminuindo, o amor se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Claro que sempre, sempre na Bíblia, sempre na história bíblica, sempre tem os remanescentes, né? Quando o Elias achava que não tinha mais ninguém ali, né, do seu clube, o clube dos profetas, Deus vira para ele e falou assim, olha, eu guardei 7.000, tem 7.000 ainda guardado, como você, que não se dobraram a Baal, ok? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E é daqui que a gente pega, né, essa profecia. Quando que será o fim? Quando o evangelho, né, for pregado a todas as nações. Então esse será o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, para isso você vai ter que entender e ler um pouquinho sobre, estudar um pouquinho sobre escatologia, e para isso você tem que pegar em paralelo o livro de Daniel, né? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem nem entenda, né? Então ele está falando aqui da besta que vai ser colocado nesse terceiro templo, né? E que vai ser adorado, e judeu não adora imagem, dali a Bíblia diz que o sangue vai chegar ao freio dos cavalos, que o judeu vai romper com o anticristo, né? A princípio vai achar que é ele que vai resolver todas as coisas, aquilo que esperavam de Cristo, e Cristo foi totalmente o contrário, né? Como ovelha muda foi levado ao matador, a gente vai falar sobre isso aqui nas outras aulas, né? Em relação à crucificação, na hora mesmo da crucificação, aqui está falando que a besta vai ser colocada no lugar, esse é o sacrilégio terrível. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Gente, vai ser um negócio sem precedentes. Porque imagina uma grávida, né? Naqueles dias, uma vez que o texto está falando, quem está aqui fuja, quem está num lugar e está vendo aquela situação de longe, fica por aí mesmo, né? O negócio está sendo terrível. Agora imagina uma grávida, você já se imaginou, né? Ou você lembra de algum dia que você estava aí, de repente impossibilitado, uma dor na coluna, algo que te travou, né? E você vê as pessoas correndo, aí você acaba tendo uma inveja, né? Eu estou novo ainda, não estou aqui nesse período, nesse momento, e as pessoas, né, estão conseguindo se locomover. Imagina as grávidas, todo mundo fugindo e ela ali com seu bebê não consegue fugir. No inverno, imagina como é isso, como que o clima, né, uma chuva, uma neve, sei lá, alguma coisa assim do clima atrapalha muitas coisas, né, no nosso dia a dia, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Não tem precedentes, não tem nada parecido como esses dias. Só que o interessante é que em momento algum Jesus data alguma coisa. Aí ele prossegue. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Ninguém, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser,
Vejam, aqui está o Cristo. Novamente ele fala sobre falsos cristos e profetas. Ou ali está ele. Então não acreditem, pois aparecerão falsos cristos. Vai surgir, vai começar a brotar gente aí na internet, na TV. A gente não tem mais, infelizmente, né? A gente até ouviu um pastor desse falando, né, da nossa igreja falando esses dias, a gente não tem mais como referência sentar na frente da TV como era no passado, para ver um jornal, né, os jornais aí de renome, para falar, para pensar assim, ó, vai estar falando ali notícias de verdade, né? Hoje não tem isso. Então, o falso, a fake news, como estão dizendo aí hoje, as falsas notícias, por tanto falar, estão virando verdade, eles conseguem contorcer, né, um assunto e acaba que as pessoas, a massa, acreditam, né? Então, pois apareceram falsos cristos, falsos profetas que realizarão, e aqui ele, né, além de falar que vão aparecer, brotar essas pessoas, está falando que eles vão ter poder de sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Pensa num negócio desse, hein? Vejam que eu os avisei antecipadamente. Jesus, ele sempre avisava. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem. Porque assim como... Aqui eu queria frisar. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então é interessante a gente entender isso aqui em relação ao arrebatamento, né? Porque muitos acreditam que quando Jesus vir, né, quando Jesus voltar, ninguém vai ver. Todos vão ver. Todos. Quem vai subir, quem não vai... Todo mundo, todas as nações. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a gente não sabe até onde que aqui é alguma... Porque Jesus também falava muito sobre parábolas, né? Onde é que é literal mesmo, né? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados, né? Estrelas caindo do céu, sendo que elas estão no universo, então pode ser que, né, aqui é alguma figura que Jesus estava dizendo. Então aparecerá no céu, voltando ali, né, que eu falei que eu ia frisar em relação, assim como um raio sai do Ocidente e se mostra no Oriente, todos verão. Aqui ele fala de novo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande trombeta. Não é um negócio assim... nas escondidas, com grande trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos. Nós estamos falando do arrebatamento, de uma a outra extremidade dos céus. Não é isso? Aí ele ainda fala, aprendo a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, quem é cristão de verdade não fica pautado, não fica preso no que a internet, no que a televisão está dizendo. Fica preso e pautado no que a Bíblia fala, no que saiu da boca de Cristo. Quando virem todas essas coisas, saiba que Ele está próximo às portas. Tem como a gente saber de data? Não. Mas tem como a gente saber se está próximo. Ok? Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aqui é interessante dizer que ele não está falando que é aquela geração, né, que estava ali, mas os estudiosos dizem que quando Jerusalém, né, se torna de novo Estado independente, a gente vê isso em 1945, uma geração 70, 80 anos, então estaria próximo dos dias de hoje, né? Quando o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então ele está falando, né, uns 2 versículos anteriores, que o Filho vai vir, os anjos vão vir também, e vão reunir todos os santos, mas nem Jesus, nem esses anjos que ele está falando, sabem
da data, mas exclusivamente o Pai. Claro que Jesus está falando aquilo ali, estando ele aqui na terra na figura de homem. Hoje ele no céu à destra de Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Sem ele nada do que foi feito é. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aqui está querendo dizer, não é que a gente não vai ver a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, mas a gente não vai perceber aqui no nosso dia a dia, né, que está vindo chuva do dilúvio. Noé está lá construindo a arca, ou seja, a igreja está pregando, Noé está pregando, gente, vai vir um dilúvio, a igreja está arrependendo-se, como o João Batista. E de uma hora para outra, puf, a chuva cai, ou seja, o Filho do Homem vem, quem está preparado, vai. E vai subir com ele, é isso que ele está querendo dizer, né? Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Está falando de novo aqui de você estar preparado. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, né? Como foi na Arca de Noé, ele está fazendo aqui essa mesma comparação. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Está falando, né, que Jesus, Deus, nos confiou aí a sua igreja nas nossas mãos. E feliz esse servo, quando Deus voltar, na pessoa de Jesus Cristo, para buscar os seus eleitos, a gente estiver fazendo a vontade dele. Né? Feliz o servo. Então garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor se demora, então comece a bater em seus conservos e comer e a beber com seus beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que não sabe, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, é um texto magnífico. Nas próximas, ou aliás, na próxima oportunidade que eu vier aqui para falar sobre Jesus, né? A gente vai estar falando no dia da crucificação, o que aconteceu naquela sexta até no domingo de manhã que ele ressuscita, né? Como é que eles condenaram a Cristo, quais foram ali as acusações, né? Quem que era o Pilatos, a mulher de Pilatos recebe ali em sonhos, né? E ela manda, deixa eu beber uma água aqui, ela manda um recadinho, né? Igual quando a gente recebe um recadinho lá no púlpito para falar, ó, hora para fulano. O Pilatos, toda a multidão tá lá embaixo, né? Crucifica, ele recebe um recadinho, ó, não mistura com esse homem, com esse inocente, aliás, ela escreve desse jeito. Não se misture com esse inocente e não entre em coisas desse inocente, né? Essa noite eu sofri muito em relação a ele. Em sonhos a gente vai estar falando mais minuciosamente em relação a isso, né? E eu queria te agradecer até aqui, né? Você teve essa paciência de estar nos ouvindo nesses minutos e também por todas essas aulas, mas é muito gostoso falar do nosso Cristo, de como e como foi, né, toda essa trama, né, todo esse quebra-cabeça para que ele pudesse ser entregue na mão aí dos mestres da lei, de uma forma religiosa e também política, né? Aquelas pessoas ali acabaram prendendo o nosso Cristo, matando. E o interessante, a gente vai estar falando também no ato ali da crucificação, como é que Cristo ficou calado, porque ele sabia, né, de tudo que ia acontecer ao seu respeito, ok? Eu queria que você fechasse seus olhos comigo para a gente terminar aqui a Escola Bíblica Dominical, para que daqui a pouco você possa ir ao culto, você que vai agora pela manhã e você também que vai à noite, né? Deus possa te abençoar. E não se esqueça, nas terças-feiras, às 19h30, estamos ali também cultuando, né? E a gente está sendo abençoado também nesses cultos de terça-feira. Que você possa estar indo, né, nos cultos de terça-feira também, ok? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, nessa manhã, por mais uma oportunidade que tivemos aqui de aprender mais sobre o Senhor
E aprendizado esse que fala exclusivamente, né, dos dias que antecederam a morte de Cristo. Este Cristo que nos lavou, nos redimiu com seu sangue, Senhor. Muito obrigado por toda a misericórdia manifestada na pessoa de Cristo Jesus através do seu sangue sobre a nossa vida, que nos justificou, nos lavou, nos redimiu de todo o pecado. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor fique conosco nesse dia, entre nas casas e abençoe cada família. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, fique com Deus, que Deus possa te abençoar. Um ótimo domingo.